E aí, pessoal, tudo bom? Tô de volta e a gente continua no assunto. Agora mergulhe com o Espírito Santo de Deus. Olha que maravilha, né? Mergulhando agora com a presença do Espírito Santo de Deus. E hoje nós vamos falar sobre o preço. Qual é o preço de chegar a essa profundidade de um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus? Qual é o preço que você acha que vai pagar por isso? Já pensou nisso? Bem, um dos preços a se pagar é se afastar das coisas que te afastam de Deus. Quando a gente tá sempre perto daquelas coisas que nos afastam de Deus, né? Quando a gente está cometendo pecado, a gente está buscando gananciosamente coisas que não vêm do Senhor, a presença dele se afasta da gente. Então a gente não mergulha com o Espírito Santo de Deus, a gente não tem um relacionamento com ele. Então o primeiro passo é exatamente se afastar dessas coisas. A palavra lá em 1 Pedro 3,11 fala: afasta-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Quer dizer, busque fazer o que é correto, buscar a paz, buscar a vontade de Deus para a sua vida com perseverança, continuamente, todos os dias. Então, a gente não deve se assentar na roda dos escarnecedores. A gente deve ter o nosso prazer na lei do Senhor e na sua lei meditar de dia e de noite. Buscar a presença do Senhor é muito importante. Então, se a gente quer verdadeiramente um relacionamento com o Espírito Santo, a gente precisa pagar esse preço de abandonar as coisas que nos afastam de Deus. Cláudia, e quais são as coisas que me afastam de Deus? Bem, tudo aquilo que tira a soberania do Senhor afasta você de Deus. Até aquelas coisas que não parecem serem pecados, se elas tiram a soberania do Senhor, ela te afasta do Espírito Santo de Deus, ela te afasta de Deus. E se você tem verdadeiramente curiosidade de saber, dar uma lida em Êxodo 20. Êxodo 20 vai te falar um monte de coisa que te afasta da presença de Deus. É importante amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. O resumo dos 10 mandamentos é exatamente isso. Se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu faço tudo que Ele quer para minha vida, porque eu acredito ser bom, perfeito e agradável à vontade de Deus para minha vida. E se eu amo ao meu próximo como a mim mesmo, eu não faço nenhum mal ao meu próximo. Então eu não adultero, eu não roubo, eu não engano, eu não furto, eu não faço nada dessas coisas de ruim, porque eu amo meu próximo e não gostaria que fossem feitas a mim essas coisas. Então eu não faço com o outro, né? E Êxodo 20 vai te explicar detalhadamente, tenha paciência, sobre as coisas que te afastam de Deus, né? Então permaneça fazendo o bem, faça a vontade do Senhor para a sua vida e se afaste do mal. Outra coisa, o outro preço que a gente paga é não ter pressa. Não tenha pressa. Fica tranquilo. Não se desespera. O que acontece? O Espírito Santo de Deus, ele trabalha de dentro para fora na nossa vida. Ele não trabalha de maneira superficial, ele trabalha de maneira completa. Ele se aprofunda, ele cura, ele transforma, ele faz uma mudança completa na sua vida. Não é aquela mudança que daqui a 2, 3 dias você volta a ser a pessoa quem você era. Não, é aquela mudança a qual você não reconhece quem você era e passa a entender que você é uma pessoa melhor e você não entende por que você era aquela pessoa. De onde veio aquilo na minha vida? É uma mudança completa, permanente, verdadeira, quando você vive na presença do Senhor. Mas a gente não pode ter pressa. Por quê? Porque leva tempo. Leva o tempo necessário para a mudança acontecer na nossa vida. E é um processo, às vezes, doloroso. Porque Deus quebra o vaso e faz de novo, Ele quebra o vaso e faz de novo, Ele quebra o vaso e faz de novo, até que a gente aceite a mudança de Deus na nossa vida e até que haja mudança verdadeira, comprometimento verdadeiro no nosso coração para o coração de Deus.
Porque Deus é completamente comprometido conosco. Nós é que não somos completamente comprometidos com Deus e precisamos ser. Precisamos ser transformados, moldados, lapidados como joias preciosas, né? Agora você imagina só, às vezes a gente limita o tempo, nosso tempo para Deus. O que acontece? Jesus Cristo, ele deu a sua vida por mim, por você. E a gente fala assim, eu só tenho 10 minutos porque eu acordei atrasado. Bom dia. E que Deus transforme a sua vida e que lapide seu coração e que faça um novo viver, que te encha de bênçãos, de graça, de qualidade de vida, de compreensão, de entendimento, que te tire do deserto, que cure a sua dor. Mas você não falou nada disso para Deus e não leva 10 minutos para você falar a verdade para o Senhor dos seus sentimentos. Então leva 2 horas e 40, porque eu tenho que dar o dízimo do meu tempo. Tudo bem, comece com 2 horas e 40, mas não acredite que esse é o tempo necessário. 2 horas e 40 não é o tempo necessário para pagar um preço por uma pessoa que pagou com sangue o preço por você. Não é. Não é o tempo necessário. Lá em Eclesiastes 3:1 fala o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Então aguarda verdadeiramente o propósito de Deus na sua vida, sabe? Mas aguarda como os apóstolos, como os discípulos, aguarda como os profetas, aguarda como servo de Deus, buscando continuamente a presença do Senhor. Isso é muito importante, né? Agora, aguardar sentado e abrindo a mão para receber, pode aguardar durante milênios, não vai chegar. Não vai chegar, meu querido, minha querida, não vai chegar. Aguarda nos pés do Senhor, clamando a Ele, buscando com perseverança, buscando de todo o coração. E Ele vai conceder, Ele vai fazer, mas tem o tempo certo. Tem o tempo certo para Deus amadurecer a sua vida. Tem um tempo certo para Deus transbordar do amor dele na sua vida. Então Jesus pagou esse preço alto por cada um de nós e a única coisa que ele nos pede é que a gente tenha um relacionamento verdadeiro com o Espírito Santo de Deus, que a gente verdadeiramente se renda a esse Espírito Santo, que a gente permita que ele transborde na nossa vida. Então assim, você acredita verdadeiramente que 10 minutos, que 2 horas e 40 para alguém que deu a sua vida por você é suficiente para ter um relacionamento profundo com o Espírito Santo? Deus quer te encher de unção, Ele quer transbordar sobre a sua vida, mas para isso você precisa transbordar em oração, você precisa conversar com Ele, você precisa buscar dEle, você precisa pedir. A gente ajoelha aos pés do Senhor e pede carro, pede riqueza, pede poder, pede mas não pede perdão, mas não pede cura, não pede transformação, não pede cura, que eu digo espiritual. A gente pede até cura física, mas cura espiritual, transformação, libertação, intimidade com Deus, com o Espírito Santo de Deus. E a gente precisa pedir a Deus que tenhamos intimidade, que tenhamos o transbordar do Espírito Santo sobre as nossas vidas, né? Porque aqueles que buscam em espírito e buscam em verdade, eles encontram a Deus. A palavra de Deus diz lá em João 4:24 assim: Deus é espírito e importa que os que adoram, o adorem em espírito e em verdade. E tem outra que fala assim, que ele busca aqueles que adoram em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram em espírito e em verdade. Né? E por isso que ele fala que das crianças é o reino dos céus, porque as crianças o adoram em espírito e em verdade. As crianças são verdadeiras em sua oração. Se a gente busca ao Senhor com toda a nossa alma, Ele vai nos honrar. Ele vai nos honrar, sabe como? Com a sua presença. Existe honra melhor do que a presença de Deus em nossa vida? Quando a gente fala Deus vai nos honrar, muitas pessoas pensam, Deus vai me fazer bilionário, trilhardário. Você pode até vir a ser isso. Não interessa, se for o propósito de Deus para a sua vida, pode sim. Mas não é isso que Deus está falando.
Ele está falando que ele vai te honrar com a presença dele. Olha que maravilhoso, Paulo sentado na cela. E Deus senta do lado dele, coloca a mão no ombro e diz: meu filho, não tenha medo, tenha coragem. Eu tô com você. Não existe honra maior do que essa, não existe dinheiro que possa pagar isso, não existe. E às vezes a gente fica procurando Deus em coisas que Ele não está. A palavra de Deus diz que você não pode adorar a Deus e adorar a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Você não pode colocar o dinheiro acima de Deus, colocar o poder acima de Deus, colocar as riquezas acima de Deus, porque se seu coração está lá, seu coração não está no Senhor. Não significa que Ele não vai te dar isso, que Ele não vai te dar prosperidade. Não, Ele vai te dar prosperidade. Mas não é isso que você tem que buscar. Não é isso que você tem que buscar. Você tem que buscar a glória de Deus sobre a sua vida. A unção de Deus sobre a sua vida, o transbordar de Deus sobre a sua vida. E quando a gente busca verdadeiramente, quando a gente obedece, quando a gente coloca em prática o que a gente está aprendendo há 35 vídeos, a gente está aprendendo isso e a gente coloca em prática isso, a gente verdadeiramente busca a presença do Senhor, a bênção do Senhor começa a fluir na nossa vida. O transbordar de Deus começa a fluir na nossa vida. A gente é cheio do Espírito Santo de Deus. Deus responde a nossa oração. Ele responde aos famintos. Aqueles que têm fome. A palavra de Deus diz lá em Mateus 5:6, Deus responde aos famintos. Ele fala: felizes os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos. Mas isso só acontece quando a gente entende verdadeiramente que nós precisamos absorver cada gotinha do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Cada gotejar dele sobre a nossa vida a gente precisa absorver. A gente precisa ser cheio, transbordante. Ser como uma esponja que vai lá e adere tudo do Espírito Santo de Deus na sua vida. E quando isso acontece, aí sim, aí a presença do Senhor é maravilhosa. A presença do Senhor transforma a nossa vida, sabe? Peça a Deus, peça. Pare de pedir coisas inúteis para sua vida. Peça o que verdadeiramente é válido, o que verdadeiramente importa. Peça para ser cheio da unção do Espírito Santo de Deus. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Peça para que você seja transbordante. Para que através de você vidas sejam salvas, curadas, libertas. Peça a unção de Deus sobre a sua vida e permita que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, porque se você não permitir, Ele também não vai te encher. Peça e permita, peça e permita, peça e permita. Pare de pedir bobagem. Peça o que verdadeiramente vale. Peça para ser cheio do Espírito Santo de Deus. Pensa nisso, fica ligado e vem comigo.